Bom, pessoal, esse aqui é o último vídeo, tá, do livro de Reis, tá? Agora nós terminamos esses livros. Lembrando que depois desse vídeo, eu vou pegar uma hora e vou fazer um vídeo teológico, né? Porque aqui eu só estou fazendo uma leitura literal do livro e pincelando alguns pontos interessantes, tá? Agora, quando a gente terminar tudo, dá pra gente ter um olhar muito interessante sobre como que era o culto em Israel, a saga dos reis, se eram reais ou não, o que nós temos de histórico, o que nós temos de teológico, etc, etc, etc. E quem quiser sugerir um outro livro aí pra gente fazer uma análisezinha, pode ficar à vontade, tá? Lembrando que alguns livros eu já fiz isso, tá? O Novo Testamento eu já fiz os Evangelhos, eu já fiz do Apocalipse, deixa eu ver o que mais que eu já fiz, Números, Êxodo, enfim. Então vamos concluir aqui. Agora nós estamos na época do Jeoacás, rei de Judá. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que seus pais fizeram. Uma coisa que me chamou aqui a atenção, né, nesses trechinhos aqui, é que ele menciona o nome da mãe do rei, né, em vez de mencionar o nome do pai, que não é muito comum na cultura hebraica, né, então achei interessante isso. Mas continuando aqui. Porém o faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então aqui é curioso que ele cita o nome desse faraó, o faraó Neco, o que não é muito comum também em alguns livros, né? Tem vezes que a Bíblia só fala o faraó ou o rei do Egito, mas não cita o nome. Então, como eles citaram o nome, dá pra gente ter uma ideia de quando esse livro foi escrito, ou de quando se passa a história de Jeoacás. O faraó Necão II, ou simplesmente Neca, o Necal, ou Neco II, foi o filho de Pissamético I e de Mequetenuesquete, nossa, que nome, e casou-se com Kedebinitigerbon, essa mulher aqui, tá? Então quer dizer que essa história do Jeoacás, ela passa entre 660 a 593 a.C., tá bom? Aí reinou no lugar dele o filho dele, Jeoiaquim, tá? Não confundir com Joaquim, tá? Também faraó Neco constituiu a rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias. Então, perdão, aqui o Jeoiaquim, ele é irmão daquele Jeoacás, tá? Porque ele é filho de Josias também, tá? Então ele não é filho dele. E lhe mudou o nome para Jeoiaquim. Porém a Jeoacás tomou consigo e foi ao Egito, e morreu ali. Então o faraó Neco depois, o rei Jeoacás, e colocou no lugar o rei Eliaquim. Aqui ele mudou de nome para Jeoiaquim. Agora a gente começa a época do cativo da Babilônia, né? Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele, contra Nabucodonosor. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. Então o Jeoaquim, ele foi servo do Nabucodonosor por 3 anos, aí ele se rebela e Deus manda todos esses exércitos para atacar ele e Jerusalém. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Então aqui é curioso, pessoal, que é o seguinte, aqui é a primeira, vamos chamar de ofensiva da Babilônia, onde o rei leva muita gente para a Babilônia, mas foi 3 vezes, tá, que houveram diásporas para a Babilônia. E o rei, ele lapida o templo, né? Ele pega as coisas sagradas lá do templo e ele coloca no templo dele, que seria o templo da Babilônia. Aí ficam alguns pontos interessantes aqui, né? O rei da Babilônia, ele servia qual deus? A gente imagina que seria deuses pagãos. Então é curioso que ele pega coisas sagradas do templo de Jerusalém e coloca num templo que seria dedicado a uma divindade pagã. E é curioso que foi o próprio Deus que levantou Nabucodonosor para fazer isso. Então é o primeiro ponto que a gente começa a questionar e achar interessante. Mas a gente vai ver mais aqui nesse vídeo. Agora aqui a gente vai ter que trabalhar um pouco também com as informações que traz o profeta Jeremias, que ele é contemporâneo desses reis aqui, e dessa diáspora. Então ele fala assim, ó, Jeremias, ó: Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Então é curioso, né, que segundo o profeta Jeremias, o rei da Babilônia era servo do Deus de Israel. Então o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele seguia o Deus de Israel? O que vocês acham aí, conforme o texto aqui de Jeremias 25:9? Porque o texto dá a entender isso, ó. Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Tanto que é o próprio Deus que levanta Nabucodonosor contra Judá,
e permite, né, que ele saqueie as coisas sagradas lá do templo e leve e coloque no templo que ele tinha lá do país dele, na Babilônia. Então, curioso. Eu os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que seja objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. Já que em Jeremias 52 diz o seguinte, ó: sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Jeoiaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoiaquim, rei de Judá, e tirou ele do cárcere. Então aqui ele narra o fim, né, do rei Jeoaquim, que foi levado lá até com ganchos, né, com lança para a Babilônia. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele na Babilônia. E fez-lhe mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão, sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. Então ele dá a entender que, apesar do que aconteceu, ele até que ele foi tratado bem, mesmo sendo cativo na Babilônia, talvez por ser rei. Aí aqui sim tem o rei Joaquim. Na época do rei Joaquim a Bíblia não fala muito, só fala isso daqui, ó. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos. Lembrando que essas transportações, segundo a Bíblia, era mais gente da elite, tá? Sempre ficava gente do povo no lugar, como a própria Bíblia informa. E a todos os artífices e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra, perdão. Ok, então sempre ficava pessoas no lugar. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos, né, os Elohins da terra, levou presos de Jerusalém para a Babilônia. Aí temos Zedequias. Então essa aqui em Joaquim já é a segunda deportação, tá, pessoal? A primeira foi no Jeoiaquim e a segunda aqui no Joaquim. Zedequias. E o rei da Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, o tio do Joaquim, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. E prenderam o rei, e o fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista. Olha que coisa cruel. E também degolou todos os príncipes de Judá e Riblá. E cegou os olhos a Zedequias, e o atuou com cadeias. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia de sua morte. Então esse Zedequias aqui, pessoal, a Bíblia não fala muito, não é muito clara qual é o pecado dele. Na verdade, eles dão a entender que foi pelos pecados de Manassés que aconteceu isso, tá? Segundo a Bíblia. Então é curioso, né? Tanta maldade, cegar os olhos, matar os filhos, cegar os olhos do rei, deixar ele preso até a morte, né? Pelos pecados de um antepassado dele. Meio cruel, né? Meio pesado, né? E na época desse rei aqui, Zedequias, é que tem a destruição do templo. A primeira queda do templo de Jerusalém. Ó, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei. E também a todas as casas de Jerusalém. E a todas as casas dos grandes ele incendiou. E todo o exército dos caldeus, que estavam com o capitão da guarda, derrubou a todos os muros ao redor de Jerusalém. Então isso aqui é a queda de Jerusalém. Quando eles derrubam o templo, queimam todas as casas e derrubam os muros que cercavam Jerusalém. Aqui em Crônicas o autor fala assim, ó: E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia. Então é curioso aqui que ele menciona o reino da Pérsia, né, porque foi a Pérsia que derrotou a Babilônia. Então dá a entender que o autor de Crônicas ele está escrevendo já numa época mais recente do que o livro de Reis, porque ele já tem conhecimento dessa derrota, da derrota da Babilônia pelo reino da Pérsia, tá bom? Aqui em Crônicas também ele já começa a bajular Ciro, né, o rei da Pérsia. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra. Aí fica uma pergunta, né? Que senhor é esse que Ciro está falando? Era o Deus de Israel? Porque se for o Deus de Israel, então a gente pode pressupor que eles serviam a mesma divindade. Assim que nem Nabucodonosor, né? Que ele chama ali de servo, e foi o próprio Deus que levantou Nabucodonosor. Então dá a impressão que esses povos eles tinham a mesma divindade ou divindades em comum. A impressão que dá é essa. E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Aqui, ó, Ciro, rei da Pérsia, que está em Judá. Então, se ele foi encarregado de construir uma casa para esse Deus em Jerusalém, é porque o Deus que ele segue era o mesmo Deus dos judeus. Quem há entre vós de todo o povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Aí aqui em Reis diz o seguinte, ó: Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá,
que nem eu falei, sempre ficava um remanescente, né, da população, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por governador a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então aqui já acaba o período praticamente dos reis, né? Aí já começa a ter governadores estrangeiros. E por fim temos o rei Conias, que é muito confundido com aquele Joaquim lá da Bíblia, tá? Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, então esse Conias ele é filho de Jeoiaquim, que nem esse daqui, pessoal, que nem o Joaquim, ó, que também era... Ah não, o Joaquim era irmão dele, perdão. O Joaquim era filho de Josias. Então esse Conias aqui, que era filho de Jeoiaquim, ele é estabelecido rei de Judá. E Deus amaldiçoa ele, né, de uma forma terrível. Segundo Jeremias, é porque ele não queria se converter ao Senhor. Ficava desobedecendo, né, cultuando outros deuses. Aí ele fala assim, ó, que ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo dali te arrancaria, e entregar-te-ia na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles que diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Aí aqui ele fala assim, assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi, e reinar ainda em Judá. Aqui, pessoal, também sempre tem essa confusão, que algumas pessoas acham que esse Conias é o mesmo Joaquim aqui da Bíblia, tá? Esse Joaquim aqui, ó. Porque esse Joaquim, segundo a história, ele acabou... Deixa eu ver se é esse mesmo. É que essa parte aqui do livro é mais confusa. Então a gente acaba confundindo os personagens e a ordem cronológica, né? Porque aqui já são 3 livros diferentes. É Reis, Crônicas e agora Jeremias também. É, esse aqui mesmo, o Jeoiaquim, perdão. Então algumas pessoas confundem ele com Jeoiaquim, não só por causa do nome, que parece que é parecido, mas é porque algumas pessoas falam daquela maldição de Conias, e elas alegam, né, que aqui a maldição foi tirada, porque aqui diz que ele viveu bem na Babilônia até o fim da vida. Mas só que esse aqui que viveu bem até o fim da vida foi Jeoiaquim, tá? Jeoiaquim. E esse Conias, conforme informa Jeremias, ele é o filho de Jeoiaquim, então não é o mesmo personagem, tá? É certo que sempre dá uma confusãozinha ou outra nessa parte aqui dos livros, porque aqui a gente está lidando com 3 livros diferentes. Mas eu acho que deu para entender aí, né, pessoal? Enfim, se gostaram do vídeo, dê um like aí, por favor. Isso aí vai estar ajudando o canal a aumentar a atividade. Amanhã eu vou estar numa live à noite, tá? No canal do Luiz Questione-se, no canal dele, tá? Então quem quiser participar, assista lá, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.